Salmo número 27. Vamos ler o versículo 14. Salmo número 27, versículo número 14. Apenas o verso 14, o último verso do Salmo 27. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Pai. Queremos, ó Deus, viver a tua palavra. A palavra que lemos, Pai, é aquela que queremos viver, queremos praticar em nossas vidas, queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, quebre barreiras dentro de nós, Pai, para que a Tua palavra realmente faça morada em nós e possa ser vivida e praticada por cada um. Que ela nos alimente esta noite, que ela encha o nosso coração de fé. A fé vem pelo ouvir da Tua palavra, é isso que queremos, ouvir a Tua voz aqui. Ó Deus, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu seja usado pelo Senhor essa noite e traga algo do Senhor para cada um de nós. É o que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, só esse versículo já fala muito ao nosso coração, não é? A palavra de Deus diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Esperar pelo Senhor. Será que nós conseguimos praticar e viver essa palavra? Eu creio que não é novidade para ninguém que a gente passa por dificuldades nesse mundo, não é? Pode ser que nesse momento esteja tudo bem, pode ser que agora esteja tudo tranquilo, mas lá na frente vem uma tribulação, vem uma dificuldade, e a vida é assim, não é? Temos lutas, temos dificuldades, às vezes temos momentos de tranquilidade, mas outras vezes acontece algo inesperado, acontecem coisas que tiram e querem tirar a nossa paz. E o que fazemos quando essas coisas acontecem? A Bíblia diz, como em versículos como esse que acabamos de ler, que a gente tem que aprender a esperar pelo Senhor. Mas essa deve ser a maior dificuldade de muita gente, né? Esperar. Ainda mais num tempo como o nosso, que ninguém gosta de esperar nada. Muita gente fica impaciente quando qualquer coisa demora. E a Bíblia diz: espera pelo Senhor. Talvez a gente esteja esperando uma solução, uma resposta, algo definitivo, e não chega e não acontece. Mas Deus está dizendo: espera. E o que a palavra do Senhor recomenda? Que eu enfrente as tribulações, que eu entenda que elas fazem parte da vida. A palavra de Deus não nos cria como pessoas alienadas. Ensina ela para nós que nós não vamos ter nenhum problema. Muito pelo contrário. A Bíblia não fala isso. Ela diz para nós a realidade da vida. Não é porque eu sirvo a Deus que nada de ruim vai me acontecer, que nada de mal eu vou passar. A Bíblia não transmite essa mensagem, mas a mensagem que ela transmite é que aqueles que servem a Deus, quando passam por dificuldades, Deus os assiste nas dificuldades. Não quer dizer que a gente não passe, mas quer dizer que posso contar sempre com a assistência de Deus. Mas veja só o que Jesus disse, e eu falo muito sobre esse versículo aqui na igreja, e eu quero ler com você João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus diz assim, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz. Paz em quem? Em mim, diz o Senhor. Agora ele completa a frase dizendo: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: tenha paz em mim. Entenda que mesmo que você passe por uma dificuldade, por uma tribulação, isso é normal, mas você pode ter paz em mim. E você pode olhar para mim como um exemplo. Ele diz: eu venci, então tenha bom ânimo. É a palavra que o Senhor Jesus nos deu. E esse salmo diz exatamente a mesma coisa: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. É o que a Bíblia nos recomenda fazer: esperar pelo Senhor e ter paz enquanto esperamos. Não é uma espera angustiada, uma espera nervosa. Jesus disse: eu escrevi isto para que vocês tenham
paz em mim. Esperar no Senhor, mas esperar com paz, esperar com tranquilidade. E isto, irmãos, eu creio que é um exercício que nós precisamos nos acostumar a fazer. Nós precisamos nos disciplinar nesse sentido. A Bíblia ordena, tenha bom ânimo. O Senhor ordenou isso. A Bíblia diz, espera pelo Senhor. Por que somos tão inquietos tantas vezes? Por que quando as coisas ruins acontecem, ficamos desesperados? Desespero é o contrário de espera. É ou não é, irmão? Se eu desespero, quer dizer, eu não quero esperar nada. Eu quero uma solução aqui agora, rápida. Mas a Bíblia nos manda esperar. Esperar é a nossa fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, vamos ler, a definição de fé, a definição da fé segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, está aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, mas eu tenho certeza daquilo que eu espero. Veja, é bem diferente. A convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo ainda, mas eu espero com uma certeza e com uma convicção de que aquilo que eu espero há de acontecer, porque eu espero em Deus. Eu espero em Jesus, que disse, eu deixei isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Então é nele que eu espero. E eu espero com bom ânimo, porque se eu espero desanimado, é como se eu não acreditasse. Entende isso? Se eu espero desesperado, eu não espero. Então eu não acredito, eu não tenho fé. Então a nossa fé se traduz nestas horas, irmãos, em que as coisas vão mal. A fé não se mostra na hora que as coisas vão bem. Na hora que as coisas vão bem, muitas vezes não se precisa nem de fé, né? É o que muita gente pode imaginar, é só viver e desfrutar. Mas é na hora dos problemas, das tribulações, na hora que as coisas vão mal, que a nossa fé precisa se evidenciar. E a nossa fé é assim como diz Hebreus 11, certeza do que se espera, convicção daquilo que não se vê. Então é dar como certo aquilo que eu estou aguardando. Não é uma espera incerta. Eu espero, mas eu não sei bem se vai ou não acontecer. Não é isso. A Bíblia diz, é uma certeza do que eu espero. Eu espero no Senhor, mas eu tenho certeza de que Ele não vai me abandonar. Você entende isso? Essa é a fé bíblica que o Senhor está nos recomendando. É uma certeza, não é uma dúvida, não é uma mera possibilidade, não é uma esperança vaga em algo que pode acontecer. É uma esperança concreta em algo que eu tenho certeza que acontecerá. Isso é fé. Será que a igreja tem esta fé? Será que a maioria das pessoas que hoje frequentam a igreja tem esta fé? E há características, irmãos, naqueles que esperam pelo Senhor, da maneira bíblica, da maneira correta, como nós falamos até agora. Há algumas características que eu quero ler contigo em alguns versículos. Abra comigo a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 e no versículo 4. Aqui está a primeira característica daquele que espera no Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz assim, o apóstolo Pedro, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então veja, Pedro está dizendo que a obra que Deus fez em nós já foi produzir esta viva esperança. Porque nós que somos crentes vivemos uma esperança, ou não? Você foi salvo por Jesus Cristo, então você espera a salvação, a concretização desta promessa, mas a tua esperança é vaga ou ela é uma certeza? Você tem certeza da sua salvação? Deveria ter, porque você tem convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que disse que faria. Então ele prometeu salvação, você creu nisso, foi salvo por ele e por isso foi implantada em você uma viva esperança.
Não é uma esperança morta. Pedro diz, é uma viva esperança. Então, ela produz algo intenso dentro de nós. Não é apenas uma acomodação de uma espera por algo que não se sabe bem se acontecerá. É uma esperança viva, aquela que temos em Cristo. A mesma esperança da salvação é a esperança do livramento, é a esperança do propósito de Deus que vai se cumprir na nossa vida. E se ela é viva, não é aquela esperança desanimada que alguns têm, né? Você pergunta, como é que você vai? Vou bem, vou indo, com Cristo no barco. Tudo tá, né? Aquela esperança meio assim, né? O barco está afundando, mas está tudo bem e tal. Não é essa esperança que Deus está falando. Deus está falando de uma esperança viva, que produz uma alegria no nosso coração, embora nem tudo que a gente quer esteja do jeito que a gente quer. Mas há uma alegria viva que traz esta esperança para nós. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Ele fala desta alegria, não é? Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha como o apóstolo Paulo trata desse assunto. Primeiro ele diz, regozije-se. Regozije quer dizer, tenha alegria. Tenha alegria na esperança. Eu estou esperando no Senhor, mas espero com alegria. Ele está dizendo para nós, tenha alegria. E na tribulação, tem o quê? Paciência. Tem paciência, meu irmão, que vai passar. Amém? Jesus não disse naquele versículo que a gente leu, no mundo, passais por aflições? Disse? Ou ele disse, no mundo você vai viver em aflições? Ele não disse que você vai viver, ele disse que você vai passar por elas. Passai por aflições, elas vão passar, elas não vão permanecer indefinidamente. Então tenha paciência na tribulação. E ele diz, e na oração? Na oração perseverante. Por quê? Porque eu tenho uma esperança. E a minha esperança está alegre dentro de mim, me faz regozijar, me leva para orar, me leva a ser paciente quando as coisas não acontecem no tempo que eu quero. Mas veja, irmãos, isso aqui é para o crente. Porque o descrente, mesmo aquele que está na igreja, sabia que tem descrente na igreja? Tem. O cara está na igreja, mas ele não crê de verdade. Ele não é crente verdadeiro. A Bíblia diz que há o joio e há o trigo. O crente verdadeiro, ele espera com paciência no Senhor. Ele espera com alegria, ele continua orando e perseverando. O falso, não. Quando acontece uma coisa ruim, ele desespera, ele fica impaciente, reclama que está demorando socorro, reclama de Deus. Assim é o falso crente. Mas a palavra de Deus está falando hoje às ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor, elas são assim. Tem esperança, e a esperança produz nela esta característica inicial que eu disse aqui. Veja outra, Romanos 8, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 25, o apóstolo Paulo enfatiza, mas se esperamos o que não vemos, com paciência, olha ela de novo aí, com paciência o aguardamos. Então esta paciência é enfatizada por Deus, porque o contrário dela é uma inquietação, é um nervosismo, é uma ansiedade, que faz com que a pessoa sofra mais ainda. Irmão, já é ruim ter um problema. É ruim ou não? É ruim. Alguém gosta de ter um problema? Não, a gente não gosta. Mas ter um problema e ainda ficar nervoso com ele é pior, não é pior? É muito pior. Então, esta impaciência, ela é muito prejudicial. Por isso, a esperança, ela sempre será vivida com paciência por um crente verdadeiro. E é isso que Paulo está afirmando aqui. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aguarde com paciência. Esse nome é bem propício, porque quando alguém está internado no hospital, a gente chama essa pessoa de quê? Paciente. Por que ela é paciente? Ela não pode fazer nada, né? Está lá internada, tem que ser paciente mesmo, né? Está lá esperando, né? Esperando o médico, esperando o remédio, esperando a cura, esperando a solução, esperando o milagre. Ela está esperando. E o nome atribuído é esse, é paciente, né? Por isso talvez a gente não gosta muito de ser paciente, porque lembra de coisas como essa. Mas o paciente, ele suporta a dor.
Suporta, irmãos. Tem que suportar, né? Está lá deitado na cama, toda hora entra uma enfermeira, dá um furo na veia, já viu? Já passou por isso? Quem já passou por isso aqui? Um monte de gente já foi paciente, né? Está lá, de repente vem alguém, belisca uma veia, belisca a outra, não tem mais veia, vai na barriga, vai no pescoço. Está lá. E você vai fazer o quê? Ah, não vai me furar, não. Não, você é paciente. Você suporta a dor. Suporta. E assim que Deus está falando conosco, nós temos que aprender a ser pacientes. Porque, apesar da grandeza da luta, nós precisamos ser tranquilos naquilo que esperamos no Deus em que acreditamos. Cremos ou não cremos em Deus? Então, essa fé, ela precisa trazer para nós esta paz. Porque mesmo quando eu não vejo Deus agir, Paulo está dizendo aqui no versículo 25, esperamos o que não vemos. Mas ele diz, com paciência, aguardamos. Eu não vejo, mas a fé que está definida lá em Hebreus não é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Então eu não estou vendo ainda, mas Deus está agindo. Amém? Eu ainda não estou vendo nada de concreto, mas eu estou com paciência aguardando, porque eu creio que Deus agirá. Eu creio no agir de Deus. E aí eu quero ler contigo o Salmo número 40, no versículo 1. Se você tem ele na versão corrigida fiel, ela traz uma palavra mais propícia na tradução. Salmo 40, no versículo 1, diz, esperei. Como é que está escrito na corrigida fiel? Pacientemente pelo Senhor, esperei com paciência pelo Senhor. Aqui está, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Com paciência é que a gente espera. Espera pelo Senhor, mas espera com paciência. E esta paciência, ela é uma bênção para nós, irmãos. Porque, como eu disse aqui, a falta dela se traduz em impaciência. O que uma pessoa impaciente tende a fazer? Meter os pés pelas mãos. Uma pessoa que não sabe esperar, ela age na hora errada. Qual é o nome que damos a isso? Precipitação. Agir na hora errada é precipitação. Então, a falta de paciência produz em nós ações erradas, em horas erradas, porque simplesmente não soubemos esperar. Porque não soubemos esperar, fomos impacientes e acabamos por ser precipitados. Então, a terceira característica daquele que espera no Senhor é que ele não pode ser precipitado. Porque a precipitação põe tudo a perder. Porque se eu sou precipitado, quer dizer, eu agi sem esperar por Deus. Se eu agir sem esperar por Deus, eu agi por minha conta. Posso querer algo de Deus se eu agir por minha conta e não esperei Deus agir? Não posso esperar nada de Deus. Você fez, agora você se vira. É a consequência. E nós temos um exemplo bíblico que eu quero compartilhar em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel, capítulo número 13, versículo 11. É uma história conhecida do rei Saul, que foi um homem muito precipitado. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel é um exemplo da precipitação. Deus deu uma ordem a ele, e ele precisava obedecer. Através de Samuel, a ordem chegou. Espere para oferecer o sacrifício. Quando Samuel chegou ao encontro de Saul, o que tinha acontecido? Saul já tinha sacrificado.
E Samuel perguntou: meu amigo, o que você fez? Por que você se precipitou e agiu desta maneira? Deus não mandou esperar, por que você agiu assim? E aí, irmão, você leu comigo aqui, qual foi a resposta de Saul? A resposta de Saul foi uma resposta lógica, não é? Foi um raciocínio lógico, que muitas vezes atrapalha a nossa fé. A fé não precisa brigar com a razão, mas às vezes a razão tenta atrapalhar a fé. Porque a fé é a certeza do que se espera e convicção de que não se vê, e a razão não consegue entender o que ela não vê. E às vezes ela briga com a fé. E esse foi o problema de Saul, porque ele disse para Samuel: olha, Samuel, a questão é a seguinte, as coisas estavam piorando, o inimigo estava se aproximando, eu temi, eu tive medo, então eu ofereci sacrifício para não perder a benevolência do Senhor. Só que o Senhor queria que ele obedecesse e não que ele sacrificasse. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então ele vai pelo caminho da lógica, pelo caminho da razão. E ele então, por ser precipitado, age dessa forma. Quem é precipitado normalmente age assim, é com a lógica, com a razão. E aí põe tudo a perder, porque não espera por Deus. Decide fazer o que lhe vem à mente. E tem todo o raciocínio formado, bem fundamentado, para fazer dessa maneira. A explicação que Saul deu, ela é bem razoável, né? Ele diz: eu fui forçado pelas circunstâncias, porque o inimigo estava chegando, as coisas estavam apertando, eu tinha que agir. E ele agiu, mas agiu sem esperar, agiu sem obedecer, agiu por ele mesmo. Irmãos, a Bíblia está dizendo para você essa noite: espera no Senhor. Tenha bom ânimo, espera no Senhor. Não haja sem pensar, não haja de maneira inconsequente, de forma precipitada, porque todo aquele que se precipita perde a direção de Deus, perde o mover de Deus, e Deus é quem tem que dar a palavra final, e não nós, com nossa mente, com nosso raciocínio. Você quer ver um outro exemplo? Está em Gênesis. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 4, é outro exemplo de precipitação bem claro na palavra de Deus. Gênesis 16, de 1 a 4, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Irmãos, começaram aqui os problemas na família de Abraão. Problemas que até hoje estão perseguindo a família de Abraão. Por quê? Precipitação. Sara e Abraão tinham de Deus uma promessa: vocês gerarão, haverá uma descendência, Deus a abençoará com essa descendência. Havia uma promessa, era só esperar, é ou não é? Era só aguardar o cumprimento da promessa, era só esperar que ela viesse a se cumprir. Deus falou? Falou. Deus mente? Não. Está demorando, mas Deus vai fazer. Ou Deus passou a mentir agora? O que Sara pensou foi o seguinte: está demorando muito. Deus prometeu, mas eu acho que Deus está meio assim, não acordou bem esse dia. Porque ele não levou em conta que Abraão já não está lá essas coisas. Já não existia Viagra naquela época. Então Deus não deve estar falando sério disso. Então vamos resolver essa situação, vamos ver o que vai acontecer. Antes que Abraão acabe de vez, eu vou dar a minha escrava para ele. Enquanto ele ainda está dando alguma coisa, eu vou passar a escrava para Abraão. Foi isso que ela fez. O que é isso? Raciocínio, lógico. Né? É a mente humana raciocinando logicamente. Olha, eu estou velha, meu marido já não é lá essas coisas. A promessa tem que ter um filho, tem que ter descendência. Deus falou, mas está demorando. Vamos dar um jeito. Não vamos esperar.
Ah, não vão esperar? Não? Não, tá legal. Vamos dar um jeito. Aí deram um jeito. Deram um jeito, deram. Agora, colheram. Colheram um filho chamado Ismael, colheram uma escrava, colheram uma rixa entre Sara e a escrava, colheram um problema de família que se arrastou até hoje. De Ismael nasceram os árabes e até hoje os árabes brigam com os judeus. Tudo porque Sara se precipitou. Uma precipitação pode gerar consequências que a gente nem imagina. É melhor esperar em Deus, né, irmãos? Eu acho melhor esperar no Senhor. Eu acho muito melhor esperar na promessa daquele que é fiel. E porque eu espero no Senhor, eu confio. Então, a quarta característica de quem espera, eu quero ler contigo Efésios capítulo 4, 29. Porque eu quero que você entenda bem o que é essa espera. Porque essa espera não é uma acomodação. Talvez alguém imagine, não, é só então esperar. Tudo eu espero em Deus. Estou precisando de comer, espero em Deus. Não, vai trabalhar. É melhor, entendeu? Entenda o que é esperar no Senhor. Não se precipite, mas espere, confie. Estou trabalhando, mas não está dando? Continue trabalhando. Isso é esperar no Senhor. Mas a gente precisa entender que não é uma atitude de conformismo, mas também requer que seja uma atitude de coração. Abra aí Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 29. Característica de quem espera no Senhor. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? Palavra torpe. Palavrão? É? E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Tem gente ouvindo você? Então você precisa transmitir graça a quem te ouve. É o que diz a Bíblia, não é? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então quem vive esperando no Senhor, não espera reclamando. Não espera xingando. Concorda comigo? Mas tem gente que espera, mas espera xingando, né? Espera reclamando, espera murmurando, reclamando da sorte, por que está demorando tanto, por que comigo nada acontece. Murmurar, irmãos, é desdenhar daquilo que Deus nos dá, desdenhar da vontade soberana de Deus para a nossa vida. O que a Bíblia diz para você até agora nessa mensagem? Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, anime o teu coração. Então, se é para esperar com bom ânimo, regozijai-vos na esperança, como disse o apóstolo Paulo, não é para esperar reclamando, esperar resmungando, porque resmungação, murmuração é algo que Deus abomina. Porque quando eu murmuro, na verdade eu estou manifestando toda uma insatisfação com o meu estado atual. Veja só, se eu fosse um ímpio, se eu fosse alguém que não conhece a Jesus, eu acharia bem razoável murmurar, reclamar. Porque realmente o estado atual de um ímpio, a Bíblia diz qual é. É morto em delitos e pecados. Tem mais é que reclamar mesmo. Tem mais é que murmurar, porque a sua vida está uma droga. E se morrer agora, vai para o inferno. Então tem mais é que reclamar da vida mesmo. Agora, um crente reclamar da vida. Um crente é salvo, irmãos. Deixou a morte, foi para a vida, é o que diz a Bíblia. Deixou os delitos e pecados e vive uma nova vida com o Senhor. Qual o motivo que um crente tem para reclamar de alguma coisa? Tinha que reclamar da vida de pecado que levava antes. Agora, hoje, na presença do Senhor, debaixo das bênçãos de Deus, salvo, resgatado desse mundo de pecado, qualquer reclamação da nossa boca é uma ofensa para Deus. É ofender aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Então, essa insatisfação que se traduz numa murmuração, para Deus, ela é muito ofensiva. Porque é desdenhar daquilo que Deus me deu. Ah, mas Deus não me deu nada. Você pode dizer isso? Deus não me deu nada? Alguém aqui pode dizer isso? Deus não me deu nada? Só se você não é salvo. Se você não é salvo, realmente, Deus não te deu. Mas também não te deu porque você não quis. Porque a Bíblia diz que a salvação é de graça, basta querer. Basta você querer que Ele te salva. Então, se Ele não deu, porque você não quis. Mas a quem Ele deu? O que temos para reclamar?
O que temos para murmurar, meu irmão? Presta atenção nisso. Por que a murmuração ofende tanto a Deus? Ela ofende a Deus quando ela vem de pessoas a quem Deus deu tanto. O que Deus me deu? Deus me deu Jesus. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus pagou um preço muito alto para que eu fosse salvo. Ele se deu por mim. Ele deu a vida dele, o sangue dele. Se eu hoje murmuro de alguma coisa, eu estou murmurando da maior bênção que o Senhor podia me dar. Então a murmuração ela é muito ofensiva a Deus. A gente tem exemplos do povo de Israel no deserto, como aquele povo murmurou e o que Deus fez por eles. O mesmo que fez por nós. Tirou aquele povo de escravidão. O problema é que tem gente que gosta de ser escravo, né? Desde que seja bem alimentado. A barriga que manda, né? O teu Deus é o ventre, já diz a Bíblia, porque deu comida, está tudo bem. Deu comida, mesmo que de vez em quando vem uma chicotada, está bem. Por isso tem gente que serve ao diabo, sabia? Tem muita gente que serve ao diabo por causa disso, que o diabo dá comida. Então dá uma chicotada de vez em quando, mas está dando comida, está dando dinheiro, está tudo bem. Né? Por isso tem muita gente em centro de macumba. Por quê? O diabo está lá, aprisionando, né? É cavalo, é assim que ele chama a pessoa. Mas está dando alguma coisa, ela está lá, ela aceita isso. É muito ofensivo contra Deus quando a gente murmura. Israel murmurou da libertação que obteve. Leia comigo Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 3 diz: Partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel, veja, toda a congregação fez o quê? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. É melhor ter panela de carne, escravo no Egito, do que livre no deserto. Essa é a mentalidade de quem murmura. E todo Israel murmurou. Estavam insatisfeitos com o que Deus havia dado até aquele momento, irmãos. Isso é terrível. Isso é triste demais fazermos assim. Êxodo 17, versículo 2 diz: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Assim é a mentalidade de quem murmura. Há uma insatisfação com o momento atual, mas essa insatisfação apaga tudo que Deus já fez pela pessoa. Ela só pensa no momento atual. Ela esquece do seu passado, esquece de onde veio e aonde Deus a colocou. E murmura constantemente e reclama. Eu te pergunto, irmãos, termina bem essa história? Toda murmuração é exemplarmente punida por Deus. Há um outro episódio em Números também, capítulo 14, vamos ler a Bíblia. Números, livro de Números, capítulo 14, versículo 2. Está escrito em Números 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel, mais uma vez, todos murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Queriam morrer. É essa a característica de quem espera no Senhor, irmãos? Não é, não pode ser. Quem espera no Senhor não murmura. Quem espera no Senhor espera com alegria. Quem espera no Senhor espera com certeza, com convicção, embora não veja ainda alguma coisa, espera com certeza. Então, murmuração não pode sair da nossa boca. Palavras torpes não podem sair da nossa boca. Tem gente que é muito bom, muito santo, enquanto tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, dando a falar palavrão, né? Dando a reclamar de tudo. Não pode, irmão. Não pode murmurar.
Não pode desdenhar do que Deus te deu e dizer, era melhor ter morrido. Para que eu vivo? Ó vida, ó azar. Para com isso, pelo amor de Deus. Porque isso não pode acontecer na vida de quem crê em Deus, na vida de quem confia e quem espera no Senhor. Não é assim que se espera no Senhor. A quinta característica de quem espera no Senhor, abra comigo a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo número 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. O que Deus está dizendo neste verso, irmãos, é que quem espera no Senhor não pode ser ansioso, não pode ficar nessa ansiedade. Primeiramente, Pedro diz, a gente tem que aprender a se humilhar. Quem se humilha, eu já disse aqui algumas vezes, primeiro não é ofendido, né? Porque quem se humilha não se ofende com nada, só se ofende o orgulhoso. O orgulhoso é que acha que tem direitos a bons tratamentos, que tem direitos e mais direitos. Quem se humilha, está humilhado. E Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E Pedro está dizendo, aprenda a se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Eu estou sob a poderosa mão de Deus? Estou. Então Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? Eu me humilho sob esta mão e não digo a Deus o que Ele tem que fazer. Eu apenas me humilho e digo, Deus, faça a tua vontade, como Jesus me ensinou. Não digo a Deus o que Ele deve fazer. Eu digo, Senhor, faz a tua vontade, porque ela é soberana sobre a minha vida. Então eu me humilho debaixo da mão poderosa de Deus. É o primeiro passo para não estar ansioso, como diz a palavra do Senhor neste texto que a gente leu. E diz a Bíblia que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Quem se humilha será exaltado. Mas quem se exalta? O destino de quem se exalta é ser humilhado. Há pessoas que estão esperando em Deus a princípio, mas com a demora, com a falta de uma resposta, com a falta de uma solução do jeito que ela gostaria, ela perde a paciência. E ela deixa de ser humilde diante do Senhor e passa a ser orgulhosa. Começa a cobrar de Deus o que ela tem direito. Reclama de Deus. E isso até é ensinada por alguns pastores malucos, né? Que ensinam as pessoas a cobrar de Deus. Ensinam as pessoas a reivindicar direitos de Deus. Ensinam as pessoas a extorquir de Deus, até através da fé, não é? Mal utilizada. Este é o ensinamento de muitas igrejas. Mas a pessoa então deixa completamente a sua humildade e passa a uma autoexaltação. Alguns dizem, Senhor, mas eu sou teu servo, como é que o Senhor permite que eu passe por isso? Como é que o Senhor não me atende logo? Como é que o Senhor não faz logo o que eu desejo? E a pessoa então não aprende a humildade. E aí ela gera muita ansiedade sobre a sua vida. Porque dia a dia ela vive naquela ansiedade. Será que é hoje que vai ser a resposta? Será que é hoje que Deus vai falar? Será que é hoje que Deus vai resolver? A Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz, tá? Se você não gostar, reclama com quem escreveu a Bíblia. Eu só estou transmitindo para você. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Qual é o tempo, pastor? Não sei, eu só sei que é o oportuno. É o tempo certinho de Deus. O oportuno é o melhor. Amém? Não é o meu, não é o seu, é o de Deus. No tempo oportuno Ele te exaltará. E aí Pedro diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é algo que às vezes a gente não consegue controlar. Porque é da natureza humana, né? Ela vem. Mas Deus diz assim, olha, quando ela vier, eu sei que você não consegue controlar. Então você lança ela em cima de mim. Entendeu? Você pega ela e lança em cima de Deus. Jesus não disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então lance sobre Ele a tua ansiedade. Quando ela vier, deposite nos pés do Senhor. Entregue a Ele
a sua ansiedade. E ele dá um motivo bom para isso. O versículo termina dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Você não é mais escravo, você é livre agora. Você não é mais morto em delitos e pecados, você tem vida agora. Deus que fez isso. Então ele tem cuidado de você. Se está demorando alguma resposta, alguma coisa não está acontecendo, espera no Senhor. Espera com paciência, se humilha na presença. Em tempo oportuno, Ele vai fazer o que você espera. Em tempo oportuno, Ele vai trazer a resposta que é melhor até do que aquela que você espera. Você só precisa esperar. E com paciência, e sem murmuração, e entregando a Ele a sua vida sem ansiedade. Lance a sua ansiedade, Ele mesmo está dizendo, lance sobre mim. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque, irmão, eu te pergunto, ficar ansioso resolve problema na vida de alguém? Muda alguma coisa? Tem gente que gosta de ficar nervoso, gosta de mostrar para os outros que está nervoso. Entendeu? Parece que dá uma sensação, né, que a pessoa está nervosa, é legal para os outros e tal. Não, tem que mostrar que eu estou nervoso. Aí anda de um lado para o outro, come as unhas, né, fica desesperado. Parece que isso, né, dá um valor. Parece que ficar calmo virou até pecado, né? Tem gente que quando vê, você está tão calmo, está tudo desabando, você está calmo. Você não é maluco, né? Tem gente que pensa isso, parece que é o contrário. No mundo é assim, né? A pessoa está muito calma, é doida. A nervoso que é legal, nervoso que é bacana, fica ansioso, né? Fuma 3, 4 cigarros, bebe, enche a cara, isso é legal. Agora está tranquilo no meio da tempestade, não, Deus está comigo, espero no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é loucura hoje em dia, né, irmãos? Hoje em dia isso é loucura, mas eu prefiro essa loucura, amém? Porque é o que a minha Bíblia afirma que eu tenho que fazer. Esperar no Senhor, ficar tranquilo. Por que ansiedade? Olha o que Jesus fala em Mateus 6. Mateus 6, 27. Mateus capítulo 6, versículo 27. Jesus foi bem direto aqui com relação à ansiedade. Mateus 6, 27, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não espicha a vida, é o que Jesus disse. E eu afirmo, a ansiedade encurta a vida. Aí, ao invés de você acrescentar um côvado, talvez você tire muitos côvados da sua vida com essa ansiedade louca que te persegue. Talvez venha por aí um infarte. E não adianta dizer está amarrado, não. Nem bater na madeira, tá? Superstição de crente supersticioso. Não adianta. Porque você está cavando isso, com esse nervosismo exagerado, com essa ansiedade doida, não é? Não vai alongar, pelo contrário, vai encurtar a vida. Jesus disse que adianta você andar ansioso dessa forma. O que você vai acrescentar? Nada. Pelo contrário, vai acabar tirando da sua vida. Então, irmãos, essas são as características daquele que espera em Deus. Mas eu quero terminar essa mensagem trazendo para você alguns motivos pelos quais a Bíblia diz nós devemos esperar no Senhor com toda a tranquilidade. O primeiro motivo está em Jeremias, capítulo 1. Leia comigo a Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12. Esse aqui é um grande motivo para você esperar e confiar no Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre o quê, irmãos? A minha palavra, para quê? Para a cumprir. Deus está dizendo que Ele vela pela palavra para cumprir. Em outras palavras, Deus é fiel. E o que Ele diz, Ele faz. O problema é que tem gente que espera no que Deus não disse. E aí se decepciona. Deus nunca disse isso para você, mas você acha que Ele disse. Aí o problema é seu. Aí vem a decepção. Espere no Senhor e com a certeza e com a convicção de que Ele vela pela sua palavra para cumprir, como Ele mesmo prometeu aqui no texto que nós acabamos de ler. E Deus é fiel, a Bíblia diz, independente de qualquer outra coisa. Quer ver aonde está escrito isso? 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece como? Fiel.
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, independente de qualquer coisa, Ele é fiel. Essa é a garantia de que eu posso esperar no Senhor. Com todas estas características que eu disse para você no início desta mensagem, você pode esperar em Deus, porque Ele é fiel. Outro motivo para você esperar no Senhor, eu quero ler em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Também há uma palavra maravilhosa. Hebreus 13, versículo 5 e versículo 6, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Aleluia, glória a Deus. Ele é o auxílio, Ele é a fortaleza que nós temos. E Ele diz, eu tenho cuidado de vocês. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode esperar em Deus, porque Ele cuida de você. Mas Ele está dizendo aqui no versículo 5, outra coisa fundamental. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Muita gente se decepciona, irmãos, com a espera, porque espera o que Deus não prometeu. Muita gente fica triste e decepcionada, porque deseja o que Deus nunca mandou desejar. A Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentamento é alegria, é felicidade, é satisfação com aquilo que se tem. Não quer dizer que eu não posso desejar coisas melhores e trabalhar por elas. Mas em todos os momentos eu tenho que estar feliz. Como Paulo diz lá em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto exaltado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi isso que ele disse. Então ele aprendeu. Contentamento independente da situação, se tem muito, se tem pouco, se tem o que queria, se não tem, o que desejava, contente. Porque Deus está dizendo, eu nunca vou abandonar você. Eu nunca vou deixar você. Nunca. Então seja contente com o que você tem hoje. Isso não quer dizer que eu não posso te dar mais amanhã, mas Deus não dá mais enquanto você não está satisfeito hoje, irmãos. Deus não dá mais enquanto você hoje não fica satisfeito. Por isso Jesus disse, ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aprenda isso. Confie no Deus que cuida de você, que nunca te abandonará. Mas aprenda a ser contente em tudo que acontece. E para terminar, irmãos, eu posso esperar no Senhor, porque Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração. Leia comigo para encerrar o Salmo 34, o versículo 17 ao versículo 19. Salmo 34, versículo 17 ao versículo 19, a Bíblia diz assim, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Eu passo por tribulações? Passo. Jesus não disse naquele versículo que a gente leu lá no início? Passais por aflições, por tribulações, mas quando eu clamo, o Senhor escuta e livra. Por isso que eu passo, não permaneço nelas. O Senhor livra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor de todas o livra. São muitas, irmãos, mas o Senhor livra de todas. Por isso que vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor, porque Deus ouve o clamor daquele que clama, daquele que busca, daquele que ora, daquele que persevera em oração. E Ele livra da tribulação, como está escrito.
Espere no Senhor e tenha bom ânimo. Espere no Senhor com alegria, como você ouviu aqui durante essa mensagem. Fortifica o teu coração, como foi o primeiro versículo que nós lemos. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração, porque Deus tem o controle total da nossa vida. Amém? Ele é digno de confiança, então você pode esperar nele. Amém, amado? Guarda o teu coração na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar, vamos louvar. Vamos dizer a Deus que realmente confiamos no Senhor, que realmente esperamos, aguardamos, louvamos enquanto esperamos, porque temos a certeza de que Deus age em nosso favor, que a Bíblia é verdadeira e que Ele vela pela sua palavra para cumprir tudo aquilo que aqui está escrito. Apenas confie no Senhor, entregue a Ele o teu coração, se fortifique, tenha bom ânimo, não deixe o ânimo ir embora, não deixe chegar no teu coração a murmuração, a reclamação, não deixe que isso aconteça, não. Anima o teu coração na presença de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, pode ser algo muito sério, mas meu Deus também é muito sério, sabe, irmão? E meu Deus, Ele age, Ele opera, e não há nada que seja grande demais para Ele. Você só precisa aprender a esperar. Vamos louvar o Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Você tem essa certeza, meu irmão? Ele está olhando. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e longe, longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu creio, Senhor. Eu creio na Sua palavra, Pai. Eu quero, a Deus, orar nesse momento ao Senhor, para declarar aqui a nossa fé, a nossa confiança, e que vamos esperar no Senhor. Independente das circunstâncias, vamos esperar. Vamos nos animar na Tua presença. Meu amado, se você está nessa luta, nessa tribulação, nesse momento, eu queria fazer uma oração junto contigo, para que você, esta noite, possa declarar aqui que você vai esperar no Senhor. Alguém com essa necessidade, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você, para declarar ao Senhor: nós vamos esperar no Senhor. Nós não vamos agir precipitadamente. Nós vamos esperar o momento de Deus, o tempo oportuno do Senhor. Nós vamos nos humilhar na presença de Deus, e Ele vai agir no tempo oportuno. Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Meu irmão, se você anda ansioso e deseja lançar sobre Deus a tua ansiedade, vem aqui ao altar do Senhor, vem entregar nas mãos dEle essa ansiedade. Venha pedir ao Senhor que Ele tire do teu coração toda a ansiedade, que Ele traga confiança no Senhor. Pai amado, eu quero clamar pelos meus irmãos aqui. Há muitos aqui, Senhor, passando por lutas, passando por dificuldades, Pai. E às vezes vem a ansiedade,
Às vezes vem o medo, às vezes vem a dúvida. Meu Deus, lança tudo isso embora, Pai. Lança embora, manda embora tudo isso, Pai. Porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Meu Deus, eu te peço que a tua palavra que aqui foi ministrada possa encher o coração dos meus irmãos de fé. Fé genuína, fé verdadeira, Pai. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E eles ouviram a tua palavra esta noite. Que eles possam agora, Pai, se apropriar da palavra que ouviram. Que ela possa brotar nos corações, renovando a fé, renovando a esperança, para que eles possam, fortalecidos, esperar pelo Senhor. E esperar, ó Deus, com alegria. Esperar com convicção. Esperar sem murmuração. Tira toda murmuração, Pai. Toda murmuração da boca dos meus irmãos. Em nome de Jesus, toda murmuração caia por terra. Que entre apenas o perfeito louvor. O louvor, as palavras boas possam sair da boca dos meus irmãos. As palavras de fé e de confiança, Pai. Em nome de Jesus. Tira toda ansiedade, toda murmuração e traz alegria. Restaura a alegria, a fé e a esperança. Regozije-se o teu coração. Fortifica o teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus anime o teu coração para você esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Você pode cumprimentar alguém perto de você. Fala para ele, anima o teu coração. Deus é bom. Tenha fé, creia. Creia no Senhor, no Deus de promessa que nós estamos cantando aqui essa noite. Louve ao Senhor. Cremos, Senhor. Sei que os teus olhos, cante com fé, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste,
na tua palavra. Eu creio que tu és fiel, Senhor. Eu espero no Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confiança. Louvamos ao Senhor e esperamos no Senhor nosso Deus. Te louvamos, Pai. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor, é bom esperar no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Pode esperar com alegria, porque Ele sabe a hora melhor. Ele tem um controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Amém? A palavra de Deus produz a fé no teu coração. Em nome de Jesus.